bem com vocês? Eu sou a professora Franciane. E vamos para uma revisão das nossas aulas de ciências? Mas, primeiro, precisamos relembrar alguns combinados. O primeiro deles é lavar a mão sempre com água e sabão. Então, antes de começar a atividade, antes de começar a acompanhar a sua aula, lavar a sua mão. Outra dica muito importante, passar o álcool gel. Caso você precise sair de casa, sempre usando a sua máscara. E também mantendo o distanciamento social, tá? Então, essas dicas vocês já conhecem. Então, vamos organizar o material que a gente vai precisar para a aula de hoje? Então, separa lá. O seu caderno ou as suas folhas de papel, para quem não usa caderno, folha de papel. O seu lápis de escrever, sempre muito importante. Lápis de cor. A sua borracha e também o seu apontador, tá? Então, verifica se tá com esse material pertinho ali de você. Para a aula de hoje, o seu caderno vai ter que ficar assim. A data, pergunta para um adulto qual é a data, pula uma linha, aula número 26, tracinho ciências, pula mais uma linha e escreve, gente, revisão, tá? A nossa aula hoje vai ser uma revisão de tudo que a gente aprendeu nesse trimestre, tá? Só que essa revisão será em duas partes. Então, nós temos a aula 26, com a primeira parte da revisão, e depois a aula 27, com a segunda parte da revisão, tá? Porque a gente estudou bastante coisa em ciências, então tem bastante coisa pra gente relembrar, tá? Então, por isso que você vai anotar no seu caderno. Revisão, tracinho, parte 1, porque essa é a nossa primeira aula de revisão. Eu vou dar um tempinho para você organizar o seu caderno.
Anotaram? Que bom, hein, gente? Deixa bem organizadinho o caderno de vocês. Então, vamos começar a nossa revisão, tá? Tudo que a gente aprendeu aí nesse trimestre em ciências. Então, nós começamos, gente, observando algumas obras de arte. Talvez alguns de vocês lembrem disso. Então, pedi para vocês observarem a obra de arte e observarem o que tem de componente vivo e não vivo nessa obra de arte. A primeira que eu mostrei para vocês foi essa obra aqui, tá? Que é uma tarde de domingo. Então, eu pedi para vocês relacionarem, gente, o que tem de componente vivo, aquilo que é vivo nessa obra de arte, e o que tem que não é vivo, tá? E nós fizemos uma listinha ali. Vocês lembram disso? Então, algumas coisas, né? Por exemplo, componentes vivos. Nós temos as pessoas, temos o cachorro, tá? Componente não vivo. Temos, né, a água, por exemplo, tem pedras. E também tem, nessa obra de arte, aquilo que foi feito pelo ser humano, aquilo que o ser humano construiu. Então, por exemplo, o guarda-chuva, que nesse caso é guarda-sol, né, que para proteger a pessoa do sol, chapéu, roupa, tá? Então, vocês tinham que observar isso. A segunda obra de arte que eu mostrei para vocês foi essa aqui, ó. Essa obra de arte é chamada de Corcovado. Lembram disso? E eu pedi para vocês fazerem a mesma atividade. Observarem os componentes vivos, tá? O que é ser vivo que tem nessa obra de arte. Os elementos não vivos, aquilo que não tem vida. E também aquilo que é construído pelo ser humano, tá? Os componentes construídos pelo ser humano. Lembram disso? Então, deem uma olhadinha ali. Observem aquilo que é ser vivo, aquilo que é elemento não vivo da natureza e aquilo que foi construído pelo ser humano. Então, vocês lembram que eu pedi para vocês preencherem uma tabela, tá? Para vocês classificarem ali, né, os componentes daquele quadro. Então, como seres vivos, o que a gente tem ali naquele quadro de ser vivo, no quadro Corcovado? Nós temos as plantas, árvores, flores, grama. Tem também animais, né? Tem o ser humano, tem o tucano. Aquilo que, né, é um elemento da natureza, mas não é vivo, gente. Nós temos o sol, tá? Que apesar de não ser vivo, ele é muito importante para os seres vivos. Temos também a água, né? Tanto no mar e nas nuvens. Temos também o solo. Temos as rochas, tá? Então, tudo isso são componentes da natureza, mas não são vivos. Porém, são muito importantes, tá? Para os seres vivos. E também tem, né, algumas coisas que foram construídas pelo homem, tá? Então, pelo ser humano. Então, como casas e prédios, os carros, o Cristo Redentor. E também temos, né, nessa imagem asa delta, né? Algumas pessoas ali, né, passeando de asa delta. Lembram dessa atividade? Então, como vocês, né, já relembraram um pouquinho, eu vou dar uma continuidade numa atividade parecida com vocês. Mas agora, eu não trouxe um quadro para vocês observarem. Eu trouxe uma música, tá? Uma música muito bonita que se chama Natureza Distraída, tá certo? Quem está cantando essa música é o Renan, tá? Então, ele vai cantar essa música um pouquinho para vocês, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês acompanharem essa música. Como as plantas somos seres vivos,
Como as plantas temos que crescer, como elas precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar para sobreviver. Quando a natureza distraída fere a flor um embrião, o ser humano mais que as flores precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Como as plantas somos seres vivos, como as plantas temos que crescer, como elas precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar para sobreviver. Quando a natureza distraída fere a flor um embrião, o ser humano mais que as flores precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Gostaram da música? Viram que bonita que é essa música? Então tá, gente, vocês perceberam ali que na música, né, é cantado alguns seres vivos, né, fala de seres vivos e também fala de elementos não vivos. Então eu vou pedir para vocês copiarem este quadro aqui, tá? Então vocês vão copiar este quadro, porque depois eu vou pedir para vocês separarem o que tem de seres vivos e de elementos não vivos nessa música. Eu vou dar um tempinho para vocês. Gente, se tiver dificuldade, peça ajuda para um adulto para fazer esse quadro, tá?
Anotaram? Então, agora eu vou colocar aqui a letra da música, para vocês conseguirem fazer a atividade, tá? Então, o nome da música, Natureza Distraída. Essa música é do Toquinho, tá? Ela fala assim, ó: como as plantas, somos seres vivos. Como as plantas, temos que crescer. Como elas, precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar para sobreviver. Quando a natureza é distraída, fere a flor ou um embrião. O ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Então eu vou deixar a música, tá? Para vocês conseguirem separar o que tem de seres vivos nessa música e o que tem de elementos não vivos que fazem parte da natureza, que está citando nessa música, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês.
Conseguiram? Então vamos fazer a correção, gente. Presta atenção lá. Então classifique, né, algum dos componentes da música conforme o quadro. Então, de seres vivos. A música começa falando sobre plantas, né? Então as plantas são seres vivos. Eu tô indo, gente, na sequência da música, tá? Depois ela fala de um outro elemento que não é vivo, mas é muito importante. Fala sobre o sol. Fala também sobre o ar, né? Então, o ar também é muito importante para os seres vivos. Seguindo, a música fala sobre flores. Lembram disso? Fala também sobre embrião. Então, o embrião também entra como seres vivos. E também fala, então, do ser humano. Que, né, o ser humano precisa de afeto, carinho e compreensão. Gostaram da música? Gostaram da atividade? Então, a gente relembrou um pouquinho, né, como que a gente consegue separar, né, os seres vivos de elementos não vivos. Então, vamos dar continuidade à nossa revisão. Depois que a gente falou sobre os elementos vivos e não vivos, nós falamos sobre as características que cada ambiente tem. Então, cada ambiente tem uma temperatura, né? Uma quantidade de chuva, tem um local que chove mais, tem um local que chove menos. A quantidade de sol também varia de um ambiente para outro. E os seres vivos que habitam aquele local. Então, tem ser vivo que vai ser mais adaptado a locais mais quentes, seres vivos mais adaptados a locais mais frios, tá? Então, cada ambiente tem uma característica diferente. Então, eu conversei um pouquinho com vocês sobre os ambientes aquáticos, né? Que são aqueles que são cobertos por água, né? Pode ser água salgada ou também chamada água doce, tá, gente? A água doce, ela não é doce, tá? Ela tem uma quantidade menor de sais. E onde a gente encontra, né? A água salgada são exemplos oceanos e mares, e a água doce, né? Como rios e lagos. E temos também os ambientes chamados de terrestres, tá? O ambiente terrestre, né, são com terra firme, como as florestas, campos, desertos, tá? Nesse local, a variação de temperatura é maior, tá? Diferente do ambiente aquático, consegue manter ali, né, uma temperatura. Pensando nesses ambientes, né, eu comentei com vocês com relação à temperatura, comentei com vocês sobre água, sobre quantidade de sol. Durante as aulas, a gente conversou um pouquinho sobre, né, elementos não vivos que os seres vivos dependem, tá? São elementos que estão na natureza, que não são vivos, mas os seres vivos dependem dele de alguma forma, tá? Como exemplo, o sol, né, a água. E eu trouxe alguns outros exemplos nas aulas para vocês. Falamos um pouquinho sobre, por exemplo, o solo, tá? O solo, ele é importante para todos os seres vivos, né? As plantas precisam do solo, né? Aqui eu trouxe como exemplo as minhocas, né? As minhocas, elas cavam buracos no solo, né? E deixam ele fofo e arejado para que o ar passe com facilidade, tá? Então, as minhocas utilizam, né, o solo, né, como um abrigo para elas. Então, vejam, o solo é um elemento não vivo da natureza que as minhocas dependem dele. Outro exemplo que eu trouxe para vocês também é o exemplo do João de Barro. Por que eu trouxe o exemplo do João de Barro? Porque o João de Barro, ele vai usar terra úmida para construir um abrigo para ele, tá? Então, o João de Barro é um ser vivo que depende da terra, né, do solo úmido, para construir uma casinha, um abrigo para ele, tá? Então, mais uma relação que o ser vivo tem com aquilo que não é vivo. Existem também animais, né, que se aproveitam, né, de uma casinha pronta já, né? Então, como exemplo ali a cutia, tá? A cutia é um animal, né, que vai utilizar, né, uma toca abandonada de outro animal para conseguir se abrigar. Vejam,
A cutia, ela vai depender de um elemento não vivo, né, do solo ali para ela ter um abrigo, mas ela também depende de um ser vivo. Olha que interessante, porque o tatu fez uma casinha para ele e foi embora. Mas ele fez a casinha, deixou a casinha ali e a cutia, né, passou a utilizar aquela casa, tá? Então, a cutia, ela dependeu de um elemento vivo e de um elemento não vivo da natureza. Olha que interessante. E existem outros exemplos, gente, de como os seres vivos se relacionam entre eles, tá? Então, exemplo, o besouro, né, que se alimenta do néctar da planta. Então, a planta é um ser vivo, o besouro também, e um depende do outro. Por quê? Porque o besouro se alimenta do néctar que a planta, né, libera, e o besouro também faz, gente, o que vocês já ouviram falar bastante, que é a polinização, tá? Então, acaba ajudando a planta ali na reprodução. Outro exemplo, o martim pescador, tá? Que é uma ave que se alimenta de peixes, tá? Então, essa ave depende de outro ser vivo para conseguir sobreviver. Precisa desse ser vivo para conseguir se alimentar. Entenderam, gente, essa interação que existe entre seres, né, vivos com aquilo que não é vivo, componentes não vivos da natureza, e também seres vivos entre eles. Entendido? No decorrer das nossas aulas, nós falamos também sobre os cuidados com os ambientes, tá? Então, nós temos que ter um cuidado com o ambiente, tá? Porque vocês perceberam que os seres vivos dependem desse ambiente, tá? Então, eu trouxe algumas dicas para vocês. Como exemplo, eu trouxe você pensar um pouquinho na sua casa, tá? Você, né, mantém, né, o ambiente da sua casa limpo e organizado? Quais, né, cuidados que você tem para manter a sua casa limpa e organizada? Mas e aí, quando você sai de casa, você tem esse cuidado? Você cuida, né, dos espaços, né, fora da sua casa? Eu trouxe a imagem de um parque. Então vamos imaginar que você e sua família foram nesse parque, né, para fazer um piquenique, né, passar uma tarde ali neste parque. Observem o parque, observem as pessoas, observem se tem lixo, né, observe se está organizado. E aí? Esse ambiente, né? Como que ele tá? Ele está mal cuidado? Você, na tua percepção, achou que ele está mal cuidado? Ou ele está bem conservado? Ele está bem conservado, né? Mas para que isso esteja bem conservado, é necessário que as pessoas cuidem deste ambiente, tá? Principalmente os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos, eles são capazes de viver em diferentes locais e eles conseguem transformar, gente, esse ambiente de várias maneiras, tá? Eles transformam o ambiente por vários motivos. Para construir estradas, para, né, conseguir produzir alimento. Então ali, gente, tá uma imagem de uma cidade, tá? Quem construiu, né, toda essa cidade? Foram os seres humanos, tá? Então, há muitos anos atrás, aquilo ali, né, era uma floresta e, né, aos poucos foi virando ali uma cidade. Porém, quando os ambientes eles são modificados, trazem alguns problemas, tá? Então, quando o ser humano transforma os ambientes, muitos animais se adaptam a essas transformações e sobrevivem, né? Como é o caso ali das cidades. Então, acontece que alguns animais conseguem, né, se adaptar a viver ali na cidade e outros, gente, infelizmente não conseguem sobreviver. Então, muitas transformações feitas pelo ser humano podem causar prejuízos aos componentes vivos e não vivos que existem nele, inclusive para as pessoas. Então, observem essa imagem aqui, ó. Então, esse foi um ambiente modificado pelo ser humano. Então, a forma que ele está descartando, né, esses resíduos está alterando aquele ambiente. E essa alteração está trazendo prejuízos, tanto para os componentes não vivos, como o solo, como a água, tá? E também para os seres vivos, porque ali naquele local moravam alguns animais. E
né, para onde esses animais foram, tá? Perderam o local onde eles viviam. Outro exemplo, algumas grandes construções, tá? Então, como o caso ali de uma hidrelétrica. Então, observem lá no fundo da imagem, né, que aquele rio, né, era bem grande e de repente ali, né, o ser humano faz uma hidrelétrica e altera ali, gente, todo aquele ambiente. Então, imaginando que existiam animais que viviam naquela região, existiam florestas, plantas, né, e tudo isso foi modificado. Então, por isso, gente, que é importante conhecer as características do ambiente antes de transformá-lo. Então, é preciso planejar, né, muito bem o que vai ser feito, as alterações que vão ser feitas. E como nós, né, pessoas, até você, criança, pode fazer, né, para conseguir manter os ambientes e manter, né, os seres vivos bem. Uma dica importante é economizar água, tá? Preferir andar a pé, tá? Ou de bicicleta, ou de transporte coletivo, tá? Por quê? Porque os automóveis, eles poluem bastante o ambiente, tá? Reduzir o consumo, isso foi uma coisa que a gente comentou bastante, né, no trimestre passado, porque quanto menos consumo, menos quantidade de resíduos que vão ser jogados ali, né, no ambiente. A destinação correta dos resíduos, então separar, né, o lixo que é reciclável daquilo que não é reciclável. E conhecer o ambiente que você vive, tá? Onde você estuda, né? Então, você buscar conhecer um pouquinho melhor o ambiente onde você vive, o ambiente da sua escola, para você conseguir cuidar melhor dele. No decorrer das nossas aulas, nós também fizemos a construção de um terrário. Vocês lembram disso? Eu expliquei um pouquinho a história do terrário para vocês, tá? Que é como se fosse ali, né, um ecossistema fechadinho. E nós fizemos a construção de 2 terrários, na verdade, tá? Eu passei, então, os materiais para vocês e a gente fez a montagem. Gente, esse aqui não é o terrário que nós fizemos, tá? Esse aqui foi o terrário que a professora Santina fez. Mas a gente consegue utilizar, vocês conseguem observar também, porque a ideia é a mesma. Quando a gente fez a construção do terrário, eu pedi para vocês manterem o 1 em contato com a luz, tá? Então, o terrário número 1 em contato com a luz e o terrário número 2 sem contato com a luz. Lembram disso? Eu pedi também para vocês desenharem como que vocês imaginavam que ia estar o terrário 1 em contato com a luz e o terrário 2 sem contato com a luz. Tá? Então, vocês tinham que pensar assim, nossa, daqui 30 dias, como que esses terrários vão estar? Outra atividade interessante que nós fizemos foi, né, separar componentes vivos e não vivos que tem nesse terrário. Lembram disso? Então, de componentes vivos, nós temos as mudas de planta, sementes, né, animais, a gente conseguiu colocar minhoca, pode colocar tatu-bolinha, tá? E os componentes não vivos, né? Então foi colocado pedras, terra, areia, água. Essa também foi uma atividade que nós fizemos. Mas por que a gente montou esses 2 terrários, gente? Porque nós tínhamos que pensar, né? O que pode acontecer com uma planta se ela não receber algum dos componentes essenciais para a sobrevivência. Nesse caso, qual era o componente que ela não estava recebendo? Que o 1 terrário estava recebendo e o terrário 2 não. Qual era o componente? Lembra? A luz do sol, né? Então, estava falando sobre a luz do sol. E vocês acompanharam, gente, qual foi o resultado? Então, olha o terrário 1 em contato com a luz do sol. Olha como ele ficou. E o terrário 2, sem contato com a luz do sol. Olha como ele ficou, gente. Olha a diferença. E pensando nesse resultado aqui, no que a gente observou ali com essa experiência. Pensa um pouquinho. Em quais situações nós precisamos do sol? Qual a importância do calor e da luz do sol para a vida na Terra, para os seres vivos? O que aconteceria com a temperatura do planeta Terra sem o sol?
se não existisse? E como seria os dias sem a luz do sol? Você já parou para pensar nisso? Parou para pensar sobre a importância que o sol tem para o nosso dia a dia? Olha aqui no exemplo, né, que a gente fez na experiência. Esse daqui ficou sem contato com a luz do sol. Olha o que aconteceu com este terrário. Então, imagine que esse terrário é o planeta Terra. Se ele ficar sem a luz do sol, o que vai acontecer? Eu comentei com vocês também, no decorrer da aula, sobre a importância da luz e do calor do sol, tá? Falei um pouquinho do sol para vocês. Então, o sol é a nossa estrela. Ele fornece luz e calor para manter a temperatura adequada à vida. Se não fosse, né, isso, a Terra seria um planeta gelado e também sem vida. Olha que tristeza, hein? O sol, né, entre várias outras importâncias, ele é fundamental para as plantas, porque elas produzem o alimento delas através da luz do sol, né, com a ajuda da luz do sol, e também para vários animais, né? Então trouxe de exemplo ali o lagarto, né, que precisa do sol para aquecer o corpo dele. Porém, o sol, ele tem, né, raios solares bons, mas ele também tem alguns raios solares nocivos que podem trazer alguns problemas para o ser humano. Então eu expliquei isso para vocês, né? Falei sobre os cuidados com o sol, tá? Então que nós devemos evitar de tomar sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, passar o protetor solar, usar chapéu, óculos escuros. Quando o dia está muito quente, buscar um local, né, com sombra para se proteger. E nos dias quentes, né, é importante tomar bastante água, usar roupa fresca, bermuda, saia, regata e também sempre com cores claras, tá? Então, o sol, ele é importante, tá? Mas a gente precisa ter alguns cuidados com ele. Entendido até aqui? Então, vamos relembrar uma outra experiência que a gente fez que foi bem interessante. Que eu perguntei para vocês, né? Será que as plantas são seres vivos? Se vocês já tinham pensado, né? Será que as plantas, elas são seres vivos? Ou elas não são, né? Ou elas, né, não são vivas. Se elas não são vivas, por que elas não são vivas? E características que fazem dela, né, não serem vivas? As plantas, elas comem. Você já percebeu isso? Né? Como que elas se alimentam? Será que elas comem terra? Lembra que a gente fez, né, uma atividade onde a gente marcou ali, né, a quantidade de terra que tinha no vasinho e verificou se diminuiu a quantidade de terra? As plantas se movimentam. Você já viu uma planta andar? Lembra disso? Você já viu uma planta andar? Ela tem filhotinhos? Será mesmo que elas são seres vivos? Lembram? Então a gente fez um experimento. Nós pegamos, né, 2 potes, colocamos, né, feijõezinhos com terra e deixamos dentro de uma caixa. Lembram disso? Então, um frasco ficou fora da caixa e o outro ficou dentro da caixa, tá? Porém, essa caixa tinha uma abertura. Então, nós colocamos, né, o frasquinho, né, para a parte mais escura da caixa e fizemos uma abertura nessa caixa. Eu pedi para vocês também, gente, acompanharem, né, o dia a dia do que estava acontecendo ali com aquele feijão, né, que a gente plantou um feijão. Vocês lembram do resultado? Vocês lembram que o feijão, gente, ele foi em direção à luz? Lembram disso? Então, a planta, ela não anda, né? Mas ela consegue fazer, né, alguns pequenos movimentos em direção à luz do sol, tá? Para conseguir facilitar ali, né, que ela consiga fazer o processo de produção do próprio alimento, que é o assunto que a gente vai começar agora. Como será que as plantas se alimentam? Elas realizam um processo chamado fotossíntese, tá? Então, as plantas são seres produtores, pois elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. O que elas precisam, gente, para isso? Precisam da energia do sol, precisam do gás carbônico que está no ambiente, tá?
tá? E também precisam de água para conseguir realizar esse processo, tá? E com isso elas conseguem produzir o próprio alimento e liberar o oxigênio para os seres vivos. Pessoal, observe então o que aconteceu aqui com o nosso terrário, tá? O terrário, o terrário número 1 conseguiu realizar a fotossíntese, né? E o terrário número 2 não conseguiu fazer a fotossíntese. Por isso que, né, dá essa diferença entre eles. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre as plantas. Então existem várias diferenças entre as plantas. Para quem já observou, percebeu isso. Existem cientistas que são chamados de botânico, que estudam as plantas e dividem elas em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos musgos, que são plantas bem pequenas, que vocês encontram geralmente em ambientes úmidos, tá? Eles não possuem flor, nem frutos e nem sementes, tá? Então eles são bem pequenininhos, os musgos são mais simples. Depois, gente, vem o grupo das samambaias, tá? Elas são plantas maiores que os musgos, tá? E possuem raiz, caule e folhas, tá? Elas não possuem nem flores, nem frutos e nem sementes, tá? Outro exemplo também que faz parte desse grupo é o xaxim, tá? O xaxim, ele está há muitos anos aí no planeta Terra, porque ele existe desde a época dos dinossauros. Olha quantos anos aí que nós temos os xaxins. Depois do grupo das samambaias, vem o grupo das plantas com sementes e sem frutos, tá? Nesse grupo entram as araucárias e os pinos. Então, para quem já teve a oportunidade, né, de ver a araucária, né, ela é considerada a árvore símbolo do Paraná. A pinha, que ela produz, é a flor feminina e os pinhões são as sementes. Então, quando a gente come o pinhão, a gente está comendo a semente, né, da araucária. Certo? Então, o primeiro grupo dos musgos, o segundo grupo das samambaias, o terceiro grupo das plantas em frutos, e daí nós temos o grupo das plantas superiores, que a gente chama, tá? Que são as plantas completas, que possuem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. E, pelo que vocês lembram, gente, nas aulas seguintes, a gente falou sobre cada um deles. A gente falou sobre raiz, sobre caule, sobre folhas, sobre flores, frutos e sementes. E a gente vai relembrar isso na segunda parte da nossa revisão, tá? Então, são as características do grupo das plantas superiores. Então, alguns exemplos de plantas superiores, tá? O pau-brasil, né, que é considerada a árvore símbolo nacional, e também as árvores frutíferas, como laranjeira, abacateiro, a bananeira, mamoeiro, pessigueiro, macieira, entre outras, tá? Então, todos entram nesse grupo. Temos também como exemplo o ipê amarelo, que é uma árvore considerada, né, que a flor é considerada símbolo do Brasil. Todos os legumes e verduras que nós comemos, né, pertencem também a esse grupo, tá? Então, por isso que foram algumas aulas que a gente falou somente desse grupo, né, como o tomateiro, a aboboreira. E também conversamos um pouquinho, gente, que as plantas, elas são muito importantes para o nosso dia a dia, tá? Então, através das plantas a gente consegue fazer chás, temperos, cosméticos, ornamentação, né, que a gente chama ali de enfeitar, né, a casa, né, e também na nossa alimentação. E também existem plantas que são medicinais e algumas são tóxicas. Então, na próxima revisão, a gente vai relembrar todas as partes, né, das plantas superiores e também vamos falar das plantas medicinais e tóxicas. E encerramos aqui, gente, a primeira parte da nossa revisão, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau!